Estimados irmãos e irmãs, continuando nossa reflexão acerca daquele tema bonito, eu amo a minha igreja, hoje nós vamos falar, creio no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Não podemos vê-lo, detê-lo e nem mostrá-lo. Não podemos dispor dele, mas podemos sentir a sua existência e a sua ação. Quando um homem ou uma mulher fala de Deus, de tal modo que outros abraçam a fé, quando duas pessoas põem fim a uma discórdia e se reconciliam, quando um homem que agiu mal repara suas faltas, quando uma mulher que o ódio tornou amarga começa a amar, quando um homem que só pensava em si abre os olhos para o sofrimento dos outros, quando uma mulher se compromete a favor da flora e da fauna, da água e do ar, da vida posta em perigo pelo homem, tudo isso são sinais concretos e visíveis do amor de Deus, da presença do Espírito Santo na vida dessas pessoas. A Bíblia começa pelas origens. Então, antes de Deus ter pronunciado a sua primeira palavra, não havia mais que desolação e vazio, águas agitadas e profundas e obscuras, a morte. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, a vida. Com estas imagens, os mestres de Israel afirmam que Deus está em tudo e sobre tudo que vive, se desenvolve e cresce sobre a terra. O seu Espírito é a garantia de que a criação nunca está desligada de Deus. Não está abandonada ao acaso, à mente humana, nem a espíritos maléficos. Rezamos assim: Tu envias o teu alento e renovas a face da terra. Um dos mestres da Bíblia narra como começou a história de Adão, o homem. Deus, Ele mesmo, insufla nas suas narinas um hálito de vida e o homem tornou-se um ser vivo. Isso significa o homem, os homens, mulheres e crianças vivem vida de Deus. Por isso, eles podem compreender Deus, fazer a sua vontade e tornarem-se homens à sua imagem. Fazemos o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom supremo que Deus concede ao homem. Ele sopra onde quer, mas o homem pode recusar o Espírito, fechar-se a ele. O Espírito de Deus é invisível. Ele procede do Pai e do Filho, como os raios quentes que emanam do sol. Ele é Deus, consubstancial ao Pai e ao Filho. A sua ação é sensível através das ações dos homens aos quais ele se dá. Os seus símbolos são a água, o fogo, a tempestade, a nuvem, o sopro e o vento. Por vezes é comparado a uma pomba e representado assim. Para os homens dos tempos bíblicos e ainda para os de hoje, a pomba é a imagem da paz e do amor tornado visível. A Bíblia fala de homens e de mulheres aos quais Deus dá o seu Espírito. Os reis recebem-no pela ação do óleo sagrado. Graças a ele, os eleitos podem realizar uma determinada missão. Estes ousam, com coragem, contradizer os reis, acusar os falsos profetas e os sacerdotes infiéis, desvelar as heresias e o pecado. O seu entusiasmo é comunicativo, a sua convicção persuasiva. Quem com eles se encontra, sente que Deus atua neles e que o Espírito Santo fala através desses homens. Eis porque os homens inspirados são credíveis e dignos de confiança. Israel tem um modo específico de falar do Espírito quando se trata do Messias, o Rei da Justiça, saído da casa de Davi,
que instaura a paz de Deus sobre a terra. Um dos profetas diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. É a esta palavra profética que nós fazemos alusão quando evocamos os 7 dons do Espírito Santo. A propósito do servo, enviado de Deus, rejeitado pelos homens, que dá sua vida pelo povo de Deus, Deus diz: eis meu povo a quem apoio, meu eleito, ao qual quero bem. Pus nele meu espírito, ele levará o direito aos povos. O Espírito de Deus não é um dom só para alguns eleitos. O ressuscitado enviou aos apóstolos e a todos os seus discípulos o dom do Espírito Santo. No juízo final, quando a fraqueza e a maldade dos homens forem julgadas e que conte apenas o amor e a bondade de Deus pelos homens, o Espírito será dado a todos. Derramarei o meu Espírito sobre tua descendência. Depois disto, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Mesmo sobre os escravos e sobre as escravas derramarei o meu Espírito naqueles dias. O juízo final é o dia de Deus, o último dia que Deus destinou para o velho mundo dos homens. Deus criará um novo céu e uma nova terra. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus vive e age em unidade com o Espírito Santo. É pela ação do Espírito Santo que Maria o concebeu. Por isso, a saudamos com as palavras: tu és cheia de graça. Movido pelo Espírito, João Batista declara: eu vos batizo com água. Depois de mim, porém, virá outro mais forte. É ele que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando Jesus vai ao Jordão para se fazer batizar por João Batista, os céus abrem-se e eis que uma voz vinda dos céus diz: tu és o meu Filho muito amado, no qual pus as minhas complacências. É pela força do Espírito Santo que Jesus resiste a Satanás, que quer tentá-lo no deserto para o desviar da sua missão. Jesus sabe porque é enviado. Em Nazaré, a sua cidade, ele vai à sinagoga ao sábado e lê uma passagem do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para anunciar aos presos a libertação, aos cegos a recuperação da vista, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar um ano da graça do Senhor. E cada um compreende o que Jesus quer dizer quando afirma: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Pela força do Espírito, Jesus exorciza os possessos e cura os doentes. Diz aos pobres e aos oprimidos que Deus os ama. Ele não receia os doutores da lei nem os poderosos. Jesus observa que eles não se deixam convencer e que a sua vida corre perigo. Ele prepara os seus discípulos para o tempo em que já não vai estar com eles. O evangelista São João conta como Jesus se despede dos apóstolos. Encoraja-os e lhes diz como permanecer seus amigos. Promete-lhes um consolador, um paráclito, alguém que reze por eles quando as palavras lhes faltarem. Alguém que lhes diga como se defender quando forem acusados e perseguidos por sua causa. Promete-lhes o seu Espírito Santo. Satanás chamamos também por vezes diabo ou inimigo. Um anjo que, assim julgamos, se tornou adversário de Deus. O mal por excelência que tenta separar de Deus os homens para os conduzir ao pecado. Aqueles que creem devem escolher
a quem querem servir, Deus ou Satanás. Jesus resistiu a Satanás, significa que este perdeu o seu poder. Quando Jesus voltar na sua glória, o diabo será definitivamente vencido. Meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos sempre contar com o apoio, a força, a graça do Espírito Santo em nossa vida para podermos cumprir nossa missão e servir mais e melhor a divina majestade de Cristo. Bom dia!